Zona Norte Riachuelo. Considerado um local de passagem por muitos, o bairro já teve dias melhores. Abrigou diversas fábricas e, principalmente, escolas e universidades conhecidas pela tradição e longevidade na região. 3 das principais instituições de ensino no bairro do Riachuelo fecharam as portas nos últimos anos. Como consequência, a violência aumenta e o comércio diminui. No 6º período de faculdade, eu e mais 2 colegas realizamos uma reportagem sobre o fechamento do ensino na Zona Norte do Rio. Nos deparamos com o Instituto Castro e Silva, colégio que atendia o fundamental e médio, prestes a ser totalmente demolido. Durante alguns meses, conversamos com ex-alunos e funcionários, cada um com seu passado, suas memórias e histórias para contar. Eu entrei lá em 1970. Ela abriu o colégio em 69, dezembro de 69. E ela queria montar um colégio para superdotados. Ela, no caso? Iracema de Castro Silva. Ela queria montar esse colégio para os superdotados. Então ela começou dali com as turminhas bem pequenas, né? Ela gostou do trabalho, né? E ela perguntou se no ano seguinte eu não queria pegar uma turminha de maternal, que foi a primeira turminha de maternal do colégio, que até algumas crianças dessa turma foram minhas damas de casamento. O que me levou a trabalhar lá foi eu ter ido fazer a matrícula do meu filho, e eu já estava há uns 3 anos sem trabalhar. Eu aproveitei e levei meu currículo, né? E na semana seguinte, eu ter feito a matrícula dele, eu fui chamada para trabalhar lá, entendeu? E você trabalhou lá de que ano em que ano? Você lembra? De que ano a ano eu não consigo me lembrar muito não, mas eu sei que foram 14 anos de trabalho lá. Quando a gente trabalha nessa área de educação, a gente pode escrever um best-seller, né? Meu primeiro emprego foi o Colégio Salesiano, um acidente com um aluno, né? Eu trabalhava com maternalzinho lá, e ele ficou preso naquela grade de futebol, da rede de futebol, né? Ele era pequenininho e aí rasgou o saquinho dele, né? E eu tive que segurar as bolinhas, né? Os testículos até chegar no hospital para poder fazer a cirurgia, fazer a sutura, coisa e tal. A gente teve aluno que seguiu o caminho do mal e não se deu bem, foi morto. E o aluno que sempre se destacou lá na parte de futebol. E ele, quando entrou para lá, ele já estava no Fluminense, né, jogando. E foi convidado depois, ficou até o ano passado, ele estava no Fluminense. Foi passando, sub-10, sub-9, até chegar no sub-20, né? E agora ele foi convidado. Esse ano eu fiquei sabendo que ele foi convidado para o Real Madrid. A situação que eu tenho, assim, a minha irmã, ela teve um ano que ela saiu, problemas médicos, e ela teve que perder o ano. Ela ficou ausente da escola por uns 4 meses. E aí eu lembro que a Rosita e a Donata foram super, super fofas. Foram lá em casa, levaram cartinha de todos os alunos, meio que pra consolar, porque querendo ou não, minha irmã sentia muita falta, né? Ela queria voltar pra escola. O recreio era diferente do ginásio. E a galera do ginásio botava música no recreio. E o nosso não tinha música. Aí eu lembro que eu sempre queria participar do recreio do ginásio. A gente na aula, assim, eles já estavam no recreio, ou a gente ia pro recreio antes, não lembro. E aí eu falava assim, ai que saco, eu queria estar lá. Alguém tinha um Discman, que na época era novidade o Discman. Alguém da nossa turma tinha um Discman que eu lembro que eu ficava ouvindo com a pessoa. Deve ser a Bia. Mas o que você ouvia? Você lembra? Calma, eu vou lembrar. Não sei se era Felipe Dilon. Ali tinha, como tem até hoje, algumas comunidades. E o Castro Silva, ele também não fechou as portas por ser a criança de comunidade. A gente vai ter que tratar de outra forma. Não, pelo contrário. Ela
era do Castro Silva, aluna do Castro Silva, e a gente tinha que integrar ela no Castro Silva. Você, como professora, já deve ter presenciado vários casos de bullying. Sim. Nesses anos todos. Você pode nos contar algum, ou como você reverte essa situação? Eu procuro sempre conversar. Tipo, uns 9, 10 anos para cá, eu tenho abordado mais esse assunto dentro da sala de aula. Sabe, porque o importante não é você aceitar tudo e todos, mas respeitar é uma obrigação de cada um. Eu percebo crianças chorando, entendeu? Eu percebo crianças que vão abaixando a cabeça. É fácil fazer crítica, né, do cabelo de um que se diz que é ruim, o outro porque usa óculos, o outro porque está com um aparelho, o outro é gordo, o outro é magro, o outro é alto, o outro é baixo. E o seu defeito? Como é que é ser mãe e professora ao mesmo tempo? É normal para mim, não foi normal para ela. Né? Ela disse que o pior momento da vida dela foi quando ela foi minha aluna. Se você tirasse a melhor nota, era porque você era filha da professora. Você viu as provas, né? Então por isso que você tirou a melhor nota. Se você tirava a pior nota, como é que pode se você é a filha da professora? E assim, as matérias que eu dava aula para ela, que era matemática e ciências, eram as que ela mais odiava. Então ela ficou em recuperação em ciência. Cara, eu lembro que as festas eram bem legais, porque sempre tinha um ensaiozinho, a gente sempre fazia dança, sempre cantava. Teve uma música que a gente cantou, que, cara, eu tenho essa música na minha mente até hoje. Eu não sei que evento era. Era uma música que falava Geisa, não sei o que lá, Iti Lopes, enfim, falava sobre a violência. E essa música marcou. Você lembra de algum caso em que a violência atrapalhou a rotina do colégio? Sim. Lembro que teve uma vez que mandaram fechar o colégio, bandidos assim passaram lá. Mandaram fechar, na realidade, o comércio todo ali na Ana Nery, inclusive o colégio. E eu tinha uma moça que buscava eu e minha irmã de carro, e ela não pôde ir buscar, porque estava tudo fechado. Aí eu lembro que ela ligou pra minha mãe, que ligou pra escola. Na realidade, os alunos ficaram presos dentro da escola. Eu lembro disso. Não lembro o ano, mas... E aí a gente ficou... Eu lembro que eu saí da escola tipo 1h da tarde, que foi a hora que deu pra mim ir me buscar. Uma vez os assaltantes entraram na escola, né? Na época a tia Nilza, que ela era da faxina, e ela estava na portaria, porque o porteiro estava no horário do almoço e ela ficava abrindo a porta. E os caras tentaram entrar e ela tentou empurrar, né, para eles não entrarem, mas eles forçaram, mostraram arma e tiveram que entrar. Realmente foi um alvoroço. A sorte que as crianças estavam em sala de aula, né, não era momento de recreio de nada. Mas nós ficamos sabendo, né, porque de uma forma ou de outra foi chegando até nós para a gente não deixar as crianças saírem, mas eu sei que foi assim complicado para eles lá dentro, né? Com arma na cabeça e querendo descobrir onde que tinha cofre. Teve uma invasão no Jacaré. E eu estava na secretaria quando eu recebi um telefonema para tirar todas as crianças do colégio. Nisso eu me lembro que a gente correu tentando telefonar para as mães e simplesmente eles deram tiros para dentro do colégio. Eu, como funcionária e como mãe, eu fiquei apavorada. O que nós fizemos? Na época, nós telefonamos os pais, alguns ficaram sabendo também, não sei como, pegaram seus filhos. Eu levei 25 crianças para minha casa, para a gente não levar tiro dentro do colégio. Isso eu não estou falando, isso é um fato agora. Não, isso foi praticamente 20 anos ou 10 anos atrás. Sempre quis ser professora? Sempre. Chamava as coleguinhas e tal, ia para lá passar no quadro, os exercícios, já brincava ali. Quando não era com isso, era com as bonecas. O que é ser professor no Brasil? Olha, é difícil, viu? Hoje em dia, não sei em que ponto o professor começou a perder. Porque antigamente o professor era lá em cima, né? Todo mundo tinha aquele respeito. Hoje em dia não tem mais.
nem de aluno, nem de pai. O meu sonho mesmo era ser da polícia. Era um sonho. E aí eu fiz prova para a Polícia Civil, né? Passei para escrivã na época, mas foi uma coisa que eu não gostei, porque escrivão naquela época não andava armado, né? E aí eu falei, ai não, sem porte de arma, não quero. Isso eu já tinha a minha formação de professora e dava aula no Salesiano, né? E amava dar aula. E aí depois eu passei para a Polícia Federal, mas só que entrou o Collor, né? E cancelou todos os concursos e aí eu não pude entrar. Assim, que todas as sofrências, né? Entre alegrias e tristezas, mas é o que eu amo fazer. Eu acho que ser professor hoje no Brasil eu não sei se eu falo só o que eu penso só por mim ou o que eu percebo dos meus colegas, né? Ser professor hoje no Brasil é você se modernizar, mas você também está vestido de uma armadura. Entendeu? O que seria essa armadura? A armadura porque no sentido de como você vai receber, vai ter o retorno das pessoas, sabe? O desrespeito pelo lado profissional está muito grande. Como é que foi os últimos momentos? Você lembra o apagar de luzes, assim, como é que foi? Foi horrível. Porque, primeiro, eu estava coordenando, né? Entrou uma direção que não estava nem aí e não aparecia na escola, não colocou o nome dele em lugar nenhum. Então, a única coisa que eu sabia era o primeiro nome e um telefone, que era o que eu me comunicava. Aí ele aparecia, vinha, conversava, falava para ver como estavam as coisas, se ele tinha que pagar, os professores ele pagava, tal. E de repente ele começou a não aparecer mais. Tive que fazer reunião com os pais para falar da situação que estava acontecendo. Os pais acreditaram na escola, na gente lá mesmo, porque eles gostavam demais dos professores. Então eles ficaram até o final do ano. E quando chegou o final do ano, a gente tinha que entregar, porque não tinha jeito, né? A dívida era muito grande, não tinha como. Foi triste ter que entregar a chave, fechar, e hoje é o último dia. E tem muito aluno aí que está sem os históricos, porque histórico eu não podia, porque não era eu que assinava. Eu entreguei para os pais, falei que eles não iam conseguir, né? Entreguei o boletim com aprovação, mas ele trancou de tal forma o computador que não tinha nem como você tirar os históricos de lá. Então eles ficaram presos ali. Ele não assinou nada, não pagou nada, tá todo mundo aí querendo se aposentar e não consegue, né? No outro dia até me ligaram, eles vão entrar na justiça, até perguntaram se eu ia para dizer que trabalharam. Eu falei, não, claro, não tem problema nenhum, vocês trabalharam mesmo, né? Foi o lugar em que eu aprendi a ser professora, foi no Instituto Castro Silva. E eu acho que é triste de qualquer forma, porque, por exemplo, todos os ex-alunos eu acho que sentem um pouco, tipo, caraca, fechou aquela história que eu estudei lá, sabe? Então eu lembro quando eu soube que ia fechar, eu fiquei, caraca, sério? Não que você pense em, de repente, vir a ter filhos e botar os teus filhos lá, mas por que não, talvez? O que é o Castro Silva para você? Uma vida, né? Foi ótimo, foi muito bom. Pena que acabou. Se você pudesse voltar no passado, faria tudo diferente? Faria tudo igual. Faria tudo igual. Se eu tivesse passado para a polícia, talvez não. Mas se tudo tivesse que acontecer da forma que aconteceu e eu estivesse aqui hoje novamente, faria igual. Você gostaria de rever os alunos dessa turma novamente? Com certeza. Eu sempre gosto de rever em qualquer situação, né? Como você quer rever seus amigos, rever os alunos. Foi muito bom te rever e estar aqui podendo falar isso. Uma felicidade que me dá muito grande é saber que, assim, tudo que a gente passa na profissão da gente, né? De alguns pais não gostarem de você ou do seu trabalho, mas às vezes você recebe uma crítica quando você pega uma turma e aí você olha aquela criança e você aposta nela,
e outras pessoas não querem apostar, sabe? E aí chega no final, você olha assim, meu Deus, ele conseguiu, né? E quantas pessoas passaram ali por ele e criaram uma barreira, né? Achando que ele poderia ser incapaz, e aí você olha assim na rua, poxa, eu estou me formando, eu estou conseguindo. Isso é muito bom para mim, é saber que assim, eu fiz o certo. Não consigo ver nada melhor do que saber que um ex-aluno meu, ele conseguiu vencer na vida. Ele não precisa ser rico, ele precisa ter amor pelo que ele faz. E é isso que eu sempre quis que os meus alunos soubessem e reconhecessem, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor.